Olá, amigos, especialmente síndicos. Eu sou Fernanda Araújo e essa é a palestra virtual Inadimplência Condominial na Pandemia. O evento ele aborda uma questão de relevo nesse momento, trazendo como convidados profissionais de alta qualificação. Produzida pela Acresce, Associação dos Condomínios Residenciais e Comerciais, a palestra, que é a primeira de uma série, tem o objetivo de informar e orientar síndicos e condôminos sobre as melhores práticas e soluções diante da realidade que estamos vivendo. Melhorar a gestão economizando sempre que possível e melhorar a qualidade de vida no condomínio residencial, assim como as condições de trabalho nos condomínios comerciais. Estes são os objetivos da Acresce. Ao final, vamos procurar responder algumas perguntas que forem formalizadas pelo chat. Então, vocês que têm dúvidas durante o processo, no final a gente vai estar liberando 10 minutos para ou um tempo para que cada um responda correspondente à dúvida de vocês. Se puderem também colocar um e-mail, a gente vai estar respondendo tudo depois do que não dar tempo de responder aqui na live, aqui no evento. Para falar sobre o tema de hoje, a gente tem aqui o Dr. Adonilson Franco, que é o presidente da Acresce, advogado na área condominial. Temos também César Augusto Garcia Filho, advogado especializado em contencioso civil nas áreas de direito condominial, associativo e imobiliário, condomínio e administração. Rogério Roboton, economista, diretor de relacionamentos na área de condomínios. Sandra Elisa Keude Góes, diretora técnica e mediadora da Meta. Esse é o primeiro de uma série de eventos igualmente interessante, cujos temas serão oportunamente divulgados. Então, fiquem todos atentos. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela participação de cada um de vocês aqui hoje, profissional da área. E passo agora o poder da palavra para o Dr. Franco. Bom, boa noite a todos os participantes desse evento. Nós queremos fazer um evento bem concentrado, de 1 hora no máximo, no qual nós vamos tratar da questão objeto desse título, Inadimplência Condominial na Pandemia, e vamos, como a Fernanda introduziu, nós vamos responder as perguntas e enfatizo novamente o pedido que ela fez. Por favor, quando formularem as perguntas, deixem o e-mail, porque nós vamos responder algumas perguntas e todas, nós prometemos responder a todas, mas precisamos do e-mail para encaminhar a resposta na sequência, hoje ou amanhã. Então, eu quero aproveitar essa oportunidade para imensamente agradecer a participação do Dr. César Augusto Garcia Filho, advogado, representando a Condomínio Administração, do Rogério Roboton, economista, diretor de relacionamentos da área de condomínios da Roboton, administradora de condomínios, e da Sandra Elisa Keude Góes, que é diretora técnica e mediadora da Meta Mediadores Técnicos Associados. No final, mais para frente, vocês vão entender por que nós chamamos a Sandra Eli como representante da Meta. Meta, uma das parceiras da Acresce, desde o início da constituição da Acresce, uma das parceiras, para quem nós temos indicado a mediação, porque nós temos absoluta convicção de que o síndico e o corpo diretivo de qualquer condomínio não é obrigado, ele não tem formação, não é obrigado a conhecer a mediação. Muitos, eu diria que talvez a maioria, não tem formação em psicologia, e, portanto, a atribuição de um síndico nunca é mediar conflito entre os condôminos, ou entre si, obviamente, ou os condôminos com o condomínio. Nunca é essa função, essa atribuição do síndico. Ele não tem formação, geralmente não tem formação para isso, e também não gosta, e eu conheço uma imensidão de síndicos que fogem dessa atribuição. Aliás, não querem nem ser síndicos para não assumir essa atribuição. Então, essa é uma das razões que nós convidamos os nossos amigos da Meta Mediadores. E por que escolhemos esse tema? Porque nós sabemos que o problema da inadimplência condominial sempre existiu,
mas nós suspeitamos que isso se agravou, esse aspecto se agravou após a pandemia, nós suspeitamos. E aí nós fomos pesquisar isso. E o nosso amigo Luiz Sérgio Reusmann, que é o nosso diretor de comunicação, ele fez uma pesquisa e descobriu algumas informações no Rio de Janeiro, Minas e no Paraná, que no Rio de Janeiro a inadimplência ela dobrou em abril e chegou a 14%, e o histórico dela é 10% de inadimplência. Em Minas Gerais, ela está também em torno de 15%, e algumas empresas já estão, inclusive, reforçando as equipes para intensificar as cobranças, e no Paraná, a inadimplência cresceu entre 15% e 20%, em abril de 2021 sobre abril de 2020. Então, nós vimos que, a despeito de inadimplência poder resultar em penhora, execução e tomada do imóvel, mesmo assim ela cresceu, e nós não tivemos, talvez o doutor César ou mesmo o Rogério tenha informação sobre o contencioso, como é que está esse perfil no judiciário atualmente. O fato é que nós descobrimos que a inadimplência, pelo menos em São Paulo, ela não explodiu, e ao que me parece, poderei ser contrariado, obviamente, pela informação do doutor César, e mesmo do Rogério, ou mesmo ainda da Sandra, ela não explodiu porque, em grande parte, as pessoas estão trabalhando em casa, e esse fator, esse elemento, tem levado as pessoas a cumprir com essa obrigação de contribuição de taxa condominial com certo zelo, justamente porque a casa se transformou no escritório, para muitos. Então, a gente observou isso, mas mesmo assim, nós também, a Cresce é uma associação que eu presido, mas eu também tenho um escritório de advocacia, que neste ano está fazendo 30 anos, e nós temos cuidado também de cobrança de inadimplência condominial, e nós observamos que, em grande medida, depois o Rogério e o César, doutor César, por favor, falem sobre isso, se puderem, e se acharem interessante, nós descobrimos que, em grande medida, a redução da inadimplência ela se deve a um tratamento muito próximo que o jurídico faça com as administradoras, muito próximo. Quando existe um bom canal de conversação entre entre o jurídico e a administradora, e no nosso caso, nós não somos administradores, mas fomos contratados por condomínios para fazer a cobrança administrativa e judicial, nós descobrimos que é possível reduzir em grande parte a inadimplência com essa conversa próxima e muito afinada entre o jurídico e a administradora. Nós, por exemplo, só para citar um exemplo, num caso com 300 unidades condominiais, nós reduzimos com esse tratamento, com essa proximidade, com essa conversa próxima entre ambos, administrador e jurídico, nós reduzimos a inadimplência em cerca de 28%, de 96 mil para 70 mil. Isto, eu estou dizendo, de janeiro para cá. Nós estamos em maio, praticamente, 5 meses. Nós estamos em junho, começando junho, maio, praticamente 5 meses, nós reduzimos em 28%. Mas esse é um tema palpitante, porque afeta, nós convidamos os síndicos, mas nós sabemos que isso afeta tanto ao inadimplente, que é um condômino, que está numa condição inadimplente atualmente, quanto
aqueles que estão adimplentes e que pagam para manter o fundo de caixa, o fundo de reserva, nos seus padrões aceitáveis, mínimo necessário e suficiente para fazer face às despesas condominiais. Então, eu estou recebendo aqui a informação da Fernanda, que é a nossa controladora de tempo, que meu tempo está esgotando. Então, eu quero, depois, no final, farei um fechamento, mas eu quero agradecer novamente a todos aqueles que estão aqui na condição de palestrantes e a todos aqueles que estão na condição de ouvintes. Muito obrigado a todos. Passo a palavra para Dr. César Augusto. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Me ouvem bem? Quero agradecer mais uma vez a presença, a Cresce, cumprimentar e agradecer os meus companheiros dessa noite aí. Eu não posso deixar também de agradecer a administradora condomínio aí, que possui o full service e tudo necessário aí para condomínios e associações. Lá o senhor Reinaldo, o Josimar, a doutora Rosângela também, que é uma administradora que tem essa forte atuação aí na Granja Viana e nas imediações todas ali. Meu escritório presta assessoria para eles, também tenho experiência nessa área, que não tanta quanto o doutor Franco, eu sou mais novo um pouquinho, mas é uma área, é um tema pungente mesmo, é um tema que requer muito cuidado, essa inadimplência em tempo da pandemia. Esse tema pode ser inserido naqueles famosos Cs aí que afligem todos os condomínios e associações, né? O C de carro, com aqueles problemas de garagem e vagas, aquele C com as crianças, o C dos canos e afins, os cachorros também, que aí englobam todos os problemas com pets e afins, cobertura para os condomínios que possuem esse tipo de problema, e essa inadimplência entraria nesse C de calote, né? Tem alguns maldosos também que colocam C de corintiano, mas como eu sou corintiano, eu não gosto muito dessa comparação. Mas realmente é um momento muito difícil, um momento que requer muita união. As minhas palavras vão mais ou menos no que já adiantou o Dr. Franco. A gente ainda não tem uma ideia de como vai ser esse cenário, de quando teremos uma vacina, de quando vai passar tudo isso. E então nós precisamos transformar esse veneno desse momento aí num remédio, né? Eu uso aqui quando os síndicos me perguntam, 3 pontos, aí, 3 palavras, que são improvisar, adaptar e superar. Acho que nesse momento de crise, que a gente não sabe efetivamente o que vai acontecer, esse improvisar aí que eu tenho como não ter uma passividade dos síndicos, mas adaptar-se, tomar medidas para minimizar a inadimplência, com criatividade, né, para aumentar aí a eficiência das despesas e dos gastos que se tem. Muitos síndicos aí pensam que é só cortar gastos e tudo mais, mas eu não penso muito dessa forma. Acho que tudo tem que ser avaliado de um jeito muito criterioso. Por isso que essa proximidade entre uma assessoria administrativa e jurídica, entre o corpo diretivo dos condomínios e das associações, é tão importante. Eu tenho percebido, sim, um aumento na inadimplência, mas não com um cenário tão caótico como se pensou antes, pelo menos nesse momento, né? O que nós temos notado aqui nos condomínios com maior poder aquisitivo, a inadimplência subiu um pouco, mas não tanto. Os de menor poder aquisitivo, por assim dizer, houve um crescimento maior da inadimplência. Mas o que eu quero frisar também nesse cenário pandêmico aí é que, embora tenhamos esse momento de dificuldade, a obrigação de se pagar o condomínio existe, persiste, não há o que afaste aí o dever de se contribuir, como diz aí a legislação e tudo mais. Os síndicos devem, então, insistir e continuar para que essas cobranças sejam tocadas adiante, efetivadas. Então, que eles possam, aí, por exemplo, o que nós temos indicado é que os próprios diretivos e diretorias de associações, que eles estabeleçam critérios de acordo, critérios para que as pessoas que estão
no momento de dificuldade ou de inadimplência, critérios objetivos, né, para que possa proteger tanto o condomínio e a associação, quanto o corpo diretivo em si, de uma eventual responsabilização, né, não pode se fazer um acordo a cada caso, gerando aí um desequilíbrio, uma desigualdade entre os mesmos condôminos, né? Então, criar-se um critério objetivo para acordo, estabelecer-se esse diálogo com a cobrança administrativa e depois também com as cobranças do ponto de vista judicial, para que se consiga resolver e minimizar esse tipo de questão. Então, revisar contratos e tornar mais efetiva a cobrança é algo que deve ser a meta, e não só nesse momento pandêmico, mas acho que no momento em geral, né? Acho que a inadimplência, como eu disse no início, é algo que sempre assusta, mas se for controlado, é algo que consegue ser muito bem resolvida. Eu entendo também que, como as pessoas têm ficado mais em casa, têm notado que contribuir, que essas despesas condominiais beneficiam a todos, eles têm se preocupado e têm não deixado mais uma última despesa a ser paga. Então, acho que improvisar, adaptar e superar esse momento é algo que deve estar na mente aí dos síndicos, e com uma boa assessoria, tanto do ponto de vista jurídico quanto do ponto de vista administrativo, isso consegue ser equacionado. Mas é isso que eu queria dividir com todos. Tenho a mesma percepção do Dr. Franco, no sentido de que houve sim um aumento, não foi tão grande quanto se temia, né? Não houve aí uma quebradeira geral, as pessoas não deixaram efetivamente de pagar as suas contribuições, mas deve sim se ter muito cuidado e muita criatividade para se lidar com essas situações. É isso que eu queria dividir com os amigos aí, e passo a palavra para o próximo. Bom, gente, da mesma forma, agradeço o convite à Cresce, também agradeço a participação dos convidados, né, e das pessoas que estão participando. É um tema, de fato, sempre está no radar, né, e muito mais agora, como a gente sabe, na pandemia, onde é o cerne da nossa questão aí. Bom, eu vou só passar aqui direto para o que a gente estava conversando um pouco nos bastidores, né? Eu trouxe aqui, a ideia são 2 matérias para a gente dividir o antes e o depois. Então, esse é um dado da Serasa Experience, em 9 de março agora, falando que 2020 fechou aí um recorde de 4 anos da menor inadimplência, né, do Brasil. E quando a gente já chega em 11 de abril, né, praticamente aí um mês depois, a gente já tem uma nova divulgação falando que a inadimplência voltou a crescer, né? Então, você fala, olha, a gente estava num momento de divisão, né? O que prejudica isso um pouco, né, dentro do cenário, é a condição da redução do auxílio emergencial e o aumento dos juros, né? Não de forma significativa, mas trouxe um dado aqui da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, onde mostra já que em março de 2021 a gente teve um endividamento maior por parte das famílias brasileiras, né? E aí entra dentro a parcela de prestação de casa, enfim, parte de condomínio. Então a gente nota essa onda de retomada na questão de fato da inadimplência, né? E por que a gente se preocupa também com o aumento da inadimplência em função do aumento da Selic, né, que é a taxa de juros? Para vocês terem ideia, para cada 1% que a taxa de Selic varia, seja para mais ou para menos, né? Então, no exemplo de variar para menos, se ela reduzir o percentual, a cada 1% a gente gera aí 2 ou quase 3 milhões de acessos ao crédito, né? São 3 milhões de famílias que vão ter acesso ao crédito para financiar o seu imóvel. Então, as condições do mercado, elas estão aí já com um viés de colaborar um pouco com essa falta de capital, né? O que eu fiz? A Roboton atualmente tem 300 condomínios, então eu trouxe a nossa amostra, né? Por que eu falo nossa amostra? Na região metropolitana a gente tem 35 mil condomínios
e a Roboton tem 0,9 disso, né, desse market share. Então, o que a gente notou aqui? Eu vou até mudar essa janelinha aqui para eu conseguir assistir melhor o dado. Esse gráfico do lado esquerdo, ele mostra uma fotografia da inadimplência pós o mês fechado, né? E quando a gente olha na coluna final, a posição líquida, é o que, depois daquele mês fechado, que a gente veio recebendo, né, dadas as emissões mensais. Então, o que a gente nota nesse primeiro momento é que a inadimplência ela não teve na carteira da Roboton, como o Dr. César argumentou, um impacto muito significativo, né? E por que isso? Eu entendo, a gente tem um cliente, um ticket médio mais metropolitano, né? Então, é um público que tem um poder aquisitivo maior, e aí eles sofreram menos a inadimplência, os condomínios suportaram um pouco um déficit pelo recurso das benfeitorias ou dos fundos de reserva, né? Então, eles fizeram essa adequação. Então, nesse sentido, ganhou-se um fôlego, né? Mas aí houve até um dado estranho. De 2019 de dezembro até 2020 de dezembro, a gente teve aí uma redução de inadimplência na Roboton de 20%. Quando a gente olha aí pegando o cliente já de um perfil econômico, o dado já assusta bastante. Por quê? Você vai ter ali, a gente entende algumas teses, né, de falta de crédito, de novo, o plano emergencial. Então, você tem algumas variáveis que vão impactar na falta da renda. Quando a gente avalia um cliente em específico, já dentro de um perfil econômico, ele teve aí a taxa de juros, em alguns casos, de 6 a 7 vezes de crescimento, né? Então, entendeu-se que depois da pandemia, após setembro, outubro do ano passado, o pessoal estava suportando bem. De lá para cá, houve realmente já esse elástico um pouco mais esticado, e para esse perfil de condomínios, um perfil mais econômico, obviamente eles estão sofrendo mais essa condição da inadimplência, né? Então, como o doutor bem disse, aí entra-se a criatividade, né, dos síndicos, dos conselheiros e também o suporte da administradora para combater essa condição da inadimplência, né? E vale de tudo, né? O que a gente nota é que a inadimplência, você não pode deixar ela escapar, né? Tem um ditado popular que fala que você tem que cercar o frango, né? Eu acho que a analogia aqui vale. A inadimplência ela tem que ser tratada de forma quente, ela não pode ser banalizada, o contato, né, do advogado ou do assistente jurídico que vai fazer aquela cobrança não pode ser banalizado. Então, isso tem que ser incorporado na gestão de empreendimento, de fato, como uma missão, né? Se não for dessa forma, o que a gente nota é o descontrole, e é o impacto no caixa, déficit do condomínio, né? A gente nota uma frugalidade também nas gestões, ou seja, ninguém quer gastar nada, né? A gente nota que o brasileiro está, de fato, segurando as rédeas, mas a conta chega, o consumo chega, o zelador tem que receber, o porteiro tem que receber, e, de novo, a roda precisa girar, né? Então, vale a criatividade, a gente está sistematicamente trazendo algumas amarrações para que o síndico, né, e também os escritórios que dão esse suporte, né, para a atuação da cobrança, terem a informação mais rápida, né, onde tem ali uma condição de você preparar uma tática para aquele condomínio específico, aonde, de novo, vale você fazer uma política de conscientização dos condôminos, de que aqueles que não estão pagando vão onerar aqueles que pagam. Então, precisa, de fato, aí colocar o problema no colo e não banalizar, né? A gente está vendo muito a dor, né? Problemas financeiros tiram o foco e a gente fica só baseado nessa problemática. Quando a gente olha para soluções, né, e a gente nota isso como mercado aí, e pode até ser
uma certa afronta para a cobrança tradicional são as fintechs, né? Que vêm aí no Sebrae, tem um dado impressionante, tem um elenco de fintechs que estão no mercado que vêm com produtos de arrecadação garantida, de empréstimos para condomínio, exatamente para atacar essa dor que a gente está comentando, comentando aqui, que é a inadimplência, né? Então, nota-se até essa proposta do mercado como um todo de atacar essa dor, que de fato a gente sabe que é um déficit habitacional gigantesco no Brasil e, nesse sentido, é um oceano azul, né, para que as empresas ataquem, e também as empresas, eu digo, não só as startups, mas de cobrança, ataquem isso de forma mais pontual, né? Então, o que a gente vem recomendando para os síndicos é exatamente, primeiro, uma avaliação, né, um gerenciamento desse dado. Então, antes a gente não notava os síndicos preocupados com esse dado, então a Roboton hoje já tem relatórios automatizados que, dependendo desse modus operandi do síndico, a gente nutre ele dessa informação com mais frequência, né? Às vezes o nosso gerente de atendimento, que não tem isso no core business dele, né? Não tem essa prerrogativa de trabalho, às vezes auxilia o síndico para que haja uma reversão daquela inadimplência pontual, né? Para que não haja ali, de novo, um abandono daquele tema, para que ela não aumente. Então, a gente vem, vamos dizer assim, propondo novas ações, né? Porque a gente entende que problema antigo, você precisa também, às vezes, trazer solução nova, né? Porque a gente nota também que, como o doutor César diz, né, quem quer dar calote vai caprichar nisso, né? Então, a gente precisa também subir a régua e montar novas estratégias. Eu acho que meu tempo finalizou e agora eu preciso passar a palavra para o próximo aqui em respeito. Acredito que sou eu, é isso mesmo? É isso mesmo, eu ia anunciá-la agora. Então, obrigada. Sandra Elisa Aqueu de Góes, agora o poder da palavra é todo seu. Ela que é diretora técnica e mediadora na MERTA, Mediadores Técnicos Associados. Muito obrigada. Vou compartilhar uma tela para tentar ser bastante objetiva no que eu vou estar falando. Espero que todos estejam vendo. Se tiver algum problema com a transmissão, vocês me falam, né? Que a gente vai falar sobre a inadimplência condominial na pandemia, né? No Brasil, é cultural... No Brasil, é cultural abrir um processo na justiça. Isso é caro, leva tempo, é desgastante, mas é o único caminho que a maioria das pessoas conhece. Hoje, não é mais preciso abrir um processo. Então, o tribunal se abriu, existem várias portas para que cada um possa escolher por qual porta deseja resolver suas controvérsias. Como opção, a gente tem a heterocomposição, que é a jurisdição e arbitragem, e a gente tem a autocomposição, que é a mediação, conciliação e negociação. A Meta está aqui para falar um pouco da porta da mediação e conciliação nos condomínios. O mediador, o conciliador, ele faz a ponte entre o condomínio e a administradora. Como implantar o sistema multiportas dentro do condomínio? Aqui, a gente diz que é o pulo do gato. Então, tem que definir em assembleia a controvérsia, que a controvérsia será resolvida pela mediação e conciliação. E em que casos, como, por exemplo, inadimplemento, em outros casos de controvérsia, se tiver interesse, determinar o prazo para dar início na sessão após o inadimplemento. Alguns determinam após 30 dias, outros 60, outros 90. Como será selecionado o profissional para atuar nos casos? Ad hoc, né, individualmente, ou através de empresas, como a Meta, ou câmaras cadastradas no tribunal. Os custos das taxas de adesão e administrativas da empresa ou da Câmara, quem é que vai pagar?
o honorário do mediador. Um exemplo, R$300 até 5 horas de atendimento. Quem pagará essas custas? O inadimplente? Será pago antecipadamente o atendimento? Em que casos terá a obrigatoriedade da participação dos advogados? E o termo? Será homologado ou extrajudicial? Então, são alguns pontos que devem estar discutidos na Assembleia e estar documentados. Entendido isso, a implantação da cultura da mediação e conciliação no condomínio pode iniciar apenas com o serviço de atendimento aos inadimplentes, podendo ser ampliado o escopo para outras questões, como barulho, crianças, cachorro, garagem, vazamento, e todos os itens que todo mundo já conhece, né? E hoje a gente traz aqui o primeiro case, que foi iniciado em São José do Rio Preto, em 2018. Teve mais de 200 atendimentos, destes, somente 6 não negociaram, de 2018 até 2021. E quem foi a mediadora que fez todo esse trabalho é a Maria Rita, que está aqui com a gente. Falei errado, Maria Isabel, que está aqui com a gente. Então, depois ela até pode abrir e fazer um tchauzinho para vocês já conhecerem, né? Então, o que eu quero passar para vocês? Que todos cumpriram um acordo. Todo o trabalho é educativo e preventivo, através da orientação e esclarecimento sobre o procedimento em caso de não cumprimento do acordo. Lembrando que cada condomínio tem autonomia para estabelecer em assembleia o que for determinado pelo condomínio. E quais são os ganhos do inadimplente ao pagar as taxas e os honorários do mediador? O aumento da sensibilidade para conseguir o acordo, redução de custas, desgastes com o Tribunal de Justiça, preservação do bom relacionamento através do diálogo e negociação. Esses são apenas alguns itens. E aí eu trago para vocês uma reflexão. Se você tem dinheiro, você coloca o seu filho que é pequeno numa escola pública ou privada? Se você tem dinheiro, você escolhe a saúde pública ou a privada? Você prefere se internar num hospital público ou privado? Se você tem a segurança, você prefere a segurança que ela é paga ou você confia na segurança pública? Então, nesse caso, desculpem, seria a hora de virar a chave para a escolha da mediação e conciliação, ao invés de seguir a única opção que existia até então, que era a jurisdição? Conte conosco. A Meta está aqui, com experiência. A nossa mediadora também está aqui para falar para vocês mais informações, se vocês quiserem. Nós, como empresa, temos esse case, temos essa experiência e queremos mostrar para vocês que é possível e que conseguimos novos números, novos resultados. Muito obrigada pelo privilégio que vocês nos dão nesse momento. Passo a palavra para o próximo. Queríamos ouvir a Maria Isabel um pouco sobre a experiência dela com a mediação? Eu gostaria muito. Até eu me apaixono da forma que ela fala. Maria Isabel, você pode abrir o vídeo e o áudio e falar de uma forma objetiva, porque nós, infelizmente, nessa palestra temos pouco tempo. Uhum. Tá, ok. Fernanda, você pode fazer o favor? Ah, já abriu. Legal, obrigado. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Para mim, eu fico muito feliz, porque é um trabalho que eu gosto muito e tenho visto muito retorno em São José do Rio Preto. E agradeço a Sandra, que ela até me ajudou, conversando com ela me deu até outra visão. O que a gente tem visto aqui em Rio Preto, nós começamos bem devagar um trabalho, e nós hoje trabalhamos com uma empresa na área de condomínios muito grande em São José do Rio Preto, e a gente tem atingido todos os casos que vêm para nós, somente 6 casos, até ontem eu estava conversando com o administrador de condomínio e falou: Maria Isabel, estou muito feliz pelo trabalho, porque hoje houve uma diminuição dos casos para processo judicial. E, então, assim, a gente tem visto que assim, a aproximação, quando as pessoas, a gente tem o contato com as pessoas, assim, como a gente trata o condomínio que está inadimplente devendo,
a forma como a gente... eles ficam muito tranquilos, às vezes tem alguns que estão desempregados, então a gente vai estabelecendo, às vezes demora um mês para resolver, mas o que a gente tem visto que através da escuta, do acolhimento, do ouvir o outro, a gente cria alternativas com o síndico, com o administrador do condomínio e é quitado o débito, o que é mais importante isso, a pessoa paga o débito. E uma das coisas que a gente tem visto aqui, que a gente trabalha com condomínios, assim, nós não conseguimos o condomínio de uma classe alta, então é condomínio de classe média, mas a gente tem aumentado nesse mês, desde janeiro aumentou um pouco a inadimplência, e tem chegado para a gente outros condomínios de porte maiores, que abrangem uma classe mais alta. E a gente, então assim, a experiência que a gente tem visto, que tem dado muito fruto, e assim, diminuído as ações. A gente que já está como mediadora, como a Sandra fala, há muito tempo no tribunal, a gente vê a importância disso, a rapidez, a agilidade e o custo, que é um custo muito pequeno. Acabou meu tempo, gente? Nem perguntei. Já acabou, Sandra? Não, tem mais dois. Pode falar à vontade, porque nós agora disponibilizamos o tempo para responder perguntas. Enquanto não aparecer pergunta, eu não sei se a Fernanda está recebendo, enquanto não aparecer, nós temos tempo para conversar um pouco mais entre nós. Fernanda, se tiver perguntas, por favor, avisa, tá bom? Isso, nós temos duas perguntas aqui. Uma pergunta... Então você põe a pergunta, por favor, depois que a Maria Isabel terminar a fala dela. Ok, Maria, então pode finalizar e eu volto com a pergunta. Uma das coisas que a gente, aqui os grandes condomínios, então só para finalizar, tem equipe jurídica, tem escritório de advocacia. Então, o que está, segundo o administrador dos condomínios, está difícil de estar colocando a mediação, talvez a forma, a Sandra fala uma coisa que é muito importante, a forma da abordagem. Nós estamos pensando como que vai ser essa outra abordagem para começar a atuar nesses grandes condomínios aqui em Rio Preto, assim, de uma classe mais alta. Então, no momento a gente atua somente na inadimplência. Nós também não abrimos para outros casos que a Sandra colocou, que também é muito importante, que são as relações do condomínio. Mas, assim, o trabalho da mediação é um trabalho muito bacana e que tem dado frutos muito importantes. E aqui em Rio Preto, eu vejo que tem um leque, muito condomínio, e que, assim, é um trabalho para mediação, que pode ser ampliado e muito. Eu agradeço a minha fala. Obrigada. Posso complementar o que a Maria Isabel falou sobre os outros casos? Claro, fica à vontade. Obrigada. Nós estamos construindo isso, nós estamos levando essa cultura, porque o problema é cultural. E o que a gente percebe, que o síndico ou a administradora, ou ela abraça o problema achando que ela tem que resolver, ou ela chega no ponto e agora é com a justiça. E nós estamos nesse meio, que às vezes o ponto maior é ouvir plenamente aquela pessoa que está reclamando, porque lá vem o chato. E aí, com esse jargão, lá vem o chato, lá vem aquele que só reclama, ele não é ouvido, e ele cada vez vai aumentando mais a reclamação dele. Então, nós construímos uma experiência, e nós estamos... o problema é cultural. Nós estamos trabalhando essa questão cultural, através de trabalhos que a gente vem até desenvolvendo como consultoria. Obrigada pelos esclarecimentos. Eu vou falar a primeira pergunta aqui, então. É uma pergunta geral, quem se sente confortável para responder, fica à vontade. Tem crescido o número de empresas especializadas em financiar condomínios? Essa saída é positiva? Sim, tem crescido bastante. E eu acho que o síndico, né, mais o corpo diretivo, como tem inúmeras opções no mercado, né, e eu não digo nem no sentido de emprestar dinheiro para o condomínio ou garantir a arrecadação ordinária para o condomínio, né, eu acho que você tem N soluções, né, você tem a mediação como uma solução, né, você tem a lei como outra solução,
Então, acho que o síndico precisa entender, claro, né, partindo sempre de um princípio de que resolver as coisas de forma saudável, né, é o caminho que a gente deve seguir, né? Claro que isso vai ter uma resistência para alguns casos, mas sim, eu vejo que para alguns casos, né, que já estão muito contaminados, a gente tem condomínios que você pega aí 25% de inadimplência, 19% de inadimplência, e se isso não teve uma atuação durante anos, é quase que um quadro irreversível, né? Então, aquilo lá vira uma herança maldita para o empreendimento. Então, nesse caso, você tem, como outros também, você tem, sim, soluções via startups, via fintechs, que estão oferecendo linhas financeiras, né, ou produtos financeiros para o condomínio. Claro que tudo isso tem uma burocracia, né, precisa ser... tem empresas que precisam da formalização em assembleia, porque há uma linha jurídica de que nem o síndico tem autonomia para contratar um empréstimo para o condomínio, né? Isso é um tema a ser discutido em pauta numa assembleia, essa é a visão da Roboton. Então, você nota também uma certa fragilidade em alguns posicionamentos que também vão colaborar para o síndico a ter mais firmeza numa opção ou na outra. Eu vou só acrescentar também, eu entendo que realmente é imprescindível que primeiro se analise, né, caso a caso, a questão de convenção ou estatuto, mas uma decisão coletiva assembleária é imprescindível para a segurança de todo o corpo diretivo, sim. O importante é que existem várias ferramentas que podem ser utilizadas pelo síndico, é importante que ele tenha consciência e que, com uma boa administradora, com esse contato com o departamento jurídico e com todos os demais condôminos, se consiga chegar numa solução ideal para cada caso. Mas eu, particularmente, acho muito perigoso, mas é possível, sim, é uma saída que o mercado dispõe agora. Antes nós tínhamos aí poucas instituições, agora vem essas micro ou nano empresas de crédito aí que vêm auxiliando e realmente, do ponto de vista pontual, aí pode auxiliar. Mas acho, como já foi dito antes, uma boa revisão de contratos e uma análise coletiva são também medidas imprescindíveis para se conseguir diminuir o problema da inadimplência. Há condomínios, por exemplo, que fecham áreas comuns ou coisas que dão muitas despesas, como piscina, por exemplo. Então, cada caso é um caso e pode ser analisado com cuidado. Diga. O Rogério queria dizer alguma coisa? Fazer um apontamento que o que a gente nota, né, a lei de condomínios, eu acho que ela é de 64, né? Então, é 4.591, se não me falha a memória. E para você, às vezes, conseguir uma conquista coletiva, né, você precisa se posicionar muito bem, você precisa se comunicar muito bem. Onde que eu quero chegar? Às vezes, o corpo gestor ele é bem intencionado, ele é um corpo gestor técnico e vai propor um reajuste, a reversão desse quadro, né? Mas se o condômino vota não na Assembleia lá, Geral Ordinária e aquilo vai se perpetuando, às vezes a gente está notando o síndico, ele também fica refém do condômino e também fica refém dessa estrutura. Então ele fala, já que eu não consegui aprovar uma arrecadação ordinária com 5, 7, 10, 12% de reajuste, já que eu não consegui combater a inadimplência com opção A, B ou C, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar dinheiro da forma mais rápida e prática possível, né? E aí ele vai em busca dessas soluções que a gente está vendo no mercado, né? Era esse mais um dado que eu queria compartilhar, que a gente nota que o síndico sente essa dificuldade, essa fricção do condômino e parte para uma outra estratégia, né, onde ele define sozinho com o corpo diretivo aquilo que vai ser feito. Viver em sociedade não é fácil mesmo, ainda mais num cenário pandêmico como esse, a gente tem mais dificuldade ainda de aparar essas arestas, mas eu acho que o diálogo, sim, é importante em todas as esferas, e, de certa forma, acho que esse cenário pandêmico aí ajudou as pessoas a
a terem pelo menos uma sensibilidade um pouquinho maior. Eu, pelo menos, sou otimista, não sou dos pessimistas, não. Gosto de ver a parte mais cheia do copo. Muito bem. Tem mais algumas perguntas aqui, a gente tem 10 minutos, então o que a gente conseguir responder durante esses 10 minutos, ok, e as demais serão respondidas por e-mail, tá? Caso não caiba. Essa é para a Sandra em especial. Quem paga o mediador? O inadimplente ou o condomínio? Então, o inadimplente. Até é previsto em lei que as partes que pagam o mediador, né? Então, isso é previsto em lei. A lei de mediação e a resolução 809, que é onde prevê toda a remuneração do mediador. Mas isso é negociável. Se houver um interesse, existe a possibilidade de ser negociável. Então, o padrão e a forma que a gente tem atuado é a parte que paga. Então, quais partes estão envolvidas? 2 partes, então os honorários são divididos pelas 2 partes. O exemplo que foi dado ali, R$300, então 150 para cada um. Mais uma pergunta aqui agora, essa também acredito que é geral, quem puder responder. Como lidar com o inadimplente de 7 meses durante o ano de 2020? Reincidente de outros anos que obteve atestado de pobreza. Quem paga os honorários e os juros? O processo está na justiça. Como sanar essa dúvida? Quem puder responder. Eu posso começar e talvez o doutor César possa complementar, o doutor Rogério. Assim, a gente tem visto isso nos casos judiciais. E o que acontece? A gente, como mediador, como facilitador do diálogo, a gente tem que trazer a pessoa para a consciência. E a gente chega a perguntar como ela pode proceder daqui para frente, como ela tem visto que as outras pessoas resolvam o problema dela. Então, se ela pode aplicar essas soluções para ela sair dessa situação. Mas que algo tem que ser feito e por ela. Só vou complementar no sentido de que, em casos de reiterada inadimplência, não há outra forma, não há outra saída, senão o judiciário. Pode-se depois se tirar o judiciário, mesmo no judiciário é possível a conciliação, mas nesse tipo de situação, a justiça me parece o melhor caminho. Os processos têm caminhado, o síndico, mesmo numa situação de pandemia, deve tomar as medidas no sentido da cobrança extrajudicial e depois judicial, até para que não seja pessoalmente responsabilizado, e com base até no dever que ele tem, baseado aí no Código Civil, de que deve aí velar pela recuperação desses valores, aí, desses rateios que foram custeados pela coletividade e que depois devem ser repostos aí por esse inadimplente aí momentaneamente. O que tem de positivo é que na dívida condominial, embora por vezes ela demora, mas é uma dívida real, então, ao final, o condomínio vai receber, porque no pior dos cenários, não é a regra, né? Quero crer que essa não é a regra. A maioria dos brasileiros é de bons pagadores e a situação cedo ou tarde se resolve. É isso que eu queria acrescentar. Rogério, você quer fazer alguma colocação sobre essa pergunta? Por favor, se sim. Eu concordo com as duas vias, né? Há a necessidade de você tentar intermediar isso, né, da melhor forma possível, principalmente em casos complexos como esse. O que a gente concordo com o doutor também que se não há solução ao problema, o problema já está resolvido, né? Então, mas nesse caso, quando você já esgotou as alternativas anteriores, não tem para onde ir, você vai ter que ir para a justiça de fato, né? O que a gente nota só é que, em alguns casos, a gente precisa entender que aquela arrecadação, né, que aquela cota que deixou de ser paga, é um direito adquirido do condomínio, né? E que, às vezes,
a gente nota ali uma barganha por parte do condômino de querer fazer com que o 12 vire 8, né? E o que a gente normalmente sugere ao síndico e corpo diretivo de que aquele valor a ser amortizado seja diluído em um número maior de parcelas, né? Mas que o valor não seja descontado, né? Porque senão aquele morador que está nas obrigações diárias, né, está pagando ali direitinho, ele está sendo prejudicado também, né? Então a gente nota que deve haver essa preocupação também de recuperar quase que na integralidade aquele recurso que deixou de ser recebido. Perfeito. Mais alguma pergunta, Fernanda? Sim, essa é muito boa, por sinal. Quais seriam as consequências comportamentais e impactos emocionais no condomínio inadimplente, com uma cobrança judicial? Teremos futuros problemas na convivência condominial? Eu vou fazer uma fala, que eu acho que é importante. Se ela for resolvida através do diálogo, a mudança cultural, porque o brasileiro ele tem a cultura do paternalismo. Eu levo para o meu pai resolver. Quem é meu pai? O judiciário, o juiz. Então, se a gente traz para o adulto, você vai conversar, você vai assumir, então a relação é preservada. Agora, quando não há diálogo, a pessoa não quer o diálogo, então eu vejo que nas experiências ali dentro do judiciário, quando já chegou na segunda instância, aí há um rompimento ao ponto da pessoa chegar e ficar assim, sem querer olhar para a outra. Eu fico de costas. E aí a gente tem que usar muitas técnicas para a gente conseguir fazer a pessoa, pelo menos, ficar uma em respeito com a outra da postura corporal. Eu só queria acrescentar que realmente o diálogo é fundamental, uma mudança de cultura é fundamental, principalmente num cenário como esse, e que cada caso é um caso, né? Há diversos tipos de inadimplência, quer dizer, tem aquele que realmente a própria sociedade condominial ali, ou associativa, percebe que a pessoa não paga porque está em dificuldade, e tem aqueles casos em que vê que a pessoa não paga, mas chega de carro importado, enfim, vive ali uma vida nababesca e faz churrasco todo final de semana, o que irrita a comunidade e causa essa rusga aí entre os condôminos. Então, cada caso é um caso, são relações humanas, é algo complexo, não existe uma fórmula mágica para se resolver, por isso que é multifacetado e são várias as ferramentas que podem ser utilizadas para que a gente consiga chegar no melhor resultado. Os condomínios são uma realidade, as associações e loteamentos também, e essa vida em comunidade, nesse feudo contemporâneo, por assim dizer, vai demandar esse cuidado e essa mudança de cultura e necessidade de maior diálogo, sim, sempre. Muito bem. Bom, eu quero... Fernando, tem mais uma pergunta? Tem mais uma pergunta aqui, que eu acho que dá tempo da gente responder. E lembrando que o que não foi respondido aqui, a gente vai responder por e-mail, o mais breve possível. Sou nova como síndica e gostaria de saber quais vias rápidas disponíveis para uma cobrança mais efetiva. Por exemplo, o mercado privado atua com SPC e Serasa. Apesar da Sidneia achar que o diálogo é sempre o melhor caminho. Ela fala no sentido de evitar um processo judicial. Qual é a via de cobrança mais efetiva nesse caso? Nós temos provas já, números, através da mediação e conciliação. A mediação e conciliação, por exemplo, foi determinada em assembleia, que após 30 dias não houve o pagamento, já vai para a sessão. Já vai para a sessão de mediação, já vamos levantar o porquê, o que está acontecendo, bem como o doutor César trouxe muito bem, cada caso é um caso. Então, o cara está andando com um Lamborghini e não paga o condomínio. Ou ele realmente vem de forma humilde, fala, estou atravessando um problema, então, junto com a administradora, vamos verificar o que pode ser feito. Porque, apesar de ter uma regra, e a gente vê muito o que o Rogério trouxe aqui,
A gente vê muito, eu não posso dar desconto, posso parcelar mais, senão não seria justo com os outros condôminos, mas tudo tem exceção, e cada caso é um caso. Então, diante a situação, é feito um estudo, uma negociação. Então, a mediação e a conciliação tem sido uma excelente opção. Muito bom. Bom, o Rogério mencionou um aspecto que eu acho muito importante, que são as fintechs, e nós, Rogério, fomos procurados pela Condoconta, que é vinculada ao Bradesco, né? E nós achamos que talvez o próximo evento desse tipo seja com uma empresa que venha falar sobre isso, explicar detalhes, porque eu também, como o Dr. César e você, Rogério, eu acredito que é uma alternativa para ser usada em caso de última necessidade, para não se contrair um passivo, e nós sabemos que o condomínio não tem, o dinheiro não nasce em árvore, para nenhum ser humano, para condomínio menos ainda, porque é o que você falou, muitas vezes o síndico vira refém dos inadimplentes, né? Então, mas eu acredito muito profundamente, eu acredito na mediação, porque eu sei que o ser humano deve ser tratado individualmente. Então, eu quero fazer aqui os agradecimentos a todos e convidá-los a todos para um próximo evento. Muito obrigado àqueles que estiveram aqui na condição de palestrante e àqueles que estiveram aqui na condição de ouvinte. Nós responderemos as dúvidas por e-mail, aquelas que sobrarem. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigado. E não deixem de visitar o site, também as redes sociais da Cresce, que são atualizadas diariamente com temas condominiais. Veja também a nossa série de programas do Momento Acresce, que está disponível no YouTube.